Olá! A frase de hoje é: bem, ela é poderosa. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. Eu sei, pode soar meio grandioso, talvez até um pouco abstrato, mas essa ideia que vem de um curso em milagres é, na verdade, uma das ferramentas mais práticas que existem. Vamos mergulhar juntos para entender o que ela significa de verdade? Vamos começar com uma reflexão. Pensemos em qualquer desafio que esteja acontecendo na nossa vida nesse momento. A lição de hoje nos faz essa pergunta: e se existisse uma força interna, uma quietude cheia de poder, que já é maior do que qualquer um desses problemas? A resposta que a gente vai explorar aqui é um sonoro sim. Então, para a gente conseguir usar o poder dessa ideia, primeiro a gente precisa dar uma olhada diferente numa palavra bem conhecida. Vamos ter que redefinir santidade. Porque, olha, provavelmente não é nada daquilo que a maioria de nós imagina. De um lado, a gente tem a ideia mais comum de santidade, né? Algo ligado à religião, a ser moralmente perfeito, a nunca cometer um erro. Mas a proposta do curso é outra, é bem diferente. É enxergar a santidade como a nossa essência, a nossa identidade real, aquela parte da gente que o medo e a culpa simplesmente não conseguem tocar. Então, o ponto central é este: santidade não é algo que a gente precisa alcançar. É algo que a gente precisa reconhecer que já está lá. É como pensar no céu azul, sabe? Ele está sempre presente, mesmo que as nuvens dos nossos medos, das nossas preocupações, o cubram temporariamente. A santidade é esse céu, é o nosso estado fundamental, que não muda. Ok, então existe essa essência dentro de nós. Mas, e aí? Como isso ajuda na prática, no dia a dia? O poder dela não está em mover montanhas do lado de fora, mas sim em revolucionar o nosso mundo interior. É uma mudança de percepção. E o alcance disso é imenso. Essa essência interna tem a capacidade de dissolver o sofrimento. Não porque o problema some num passe de mágica, mas porque a forma como a gente enxerga esse problema se transforma completamente. E esse poder, ele transcende as limitações de tempo e espaço que a gente acredita serem tão reais. A chave está toda aqui, nessa citação. Isso não é sobre controlar o mundo, é sobre transformar o modo como você vê a situação. Não se trata de uma ferramenta para manipular o que acontece, mas sim de um convite para entregar a situação a uma visão mais ampla, mais elevada. Bom, tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas como a gente aplica uma ideia assim quando se está no olho do furacão, no meio de um problema real? Vamos trazer isso para um exemplo bem prático. Vamos imaginar uma cena clássica de conflito. Pode ser com alguém do trabalho, da família, um amigo. Aquele tipo de situação que gera tensão, talvez raiva, talvez uma tristeza. Todo mundo conhece bem esse cenário, não é mesmo? Nessas horas, a nossa mente tende a operar no que a gente pode chamar de modo reação. Defesa, ataque, busca por um culpado. Mas a prática nos oferece uma escolha. A escolha de mudar para o modo presença, que é onde a gente encontra clareza, consegue estabelecer limites saudáveis e até abre a porta para o perdão. E a ferramenta para fazer essa virada de chave é surpreendentemente simples. No meio do conflito, a proposta é parar por um segundo e aplicar essa frase, preenchendo o espaço em branco com o nome da pessoa ou da situação. É uma maneira de sair, de propósito, do piloto automático da reação. Certo, parece poderoso, mas como se faz? Qual o passo a passo? O exercício é bem simples e direto. Foi pensado para ser feito em poucos minutos, em qualquer lugar. O processo é bem tranquilo. Primeiro, fechar os olhos por um momento. Depois, trazer o problema à mente sem ficar julgando. Então, afirmar internamente: nesta situação, não há nada que a minha santidade não possa fazer. E agora vem o passo mais importante: não tentar resolver. Apenas entregar, oferecer a situação, deixar ir. E para fortalecer essa prática, a fonte nos dá outra afirmação poderosa. Ela usa a palavra Deus, mas a gente pode entender como a fonte, o universo, a vida, qualquer poder maior que faça sentido para a gente. A ideia central é que a força para a solução não vem do nosso esforço mental, mas sim de uma conexão mais profunda. Para a gente amarrar todas as pontas, vamos entender qual é a verdadeira essência dessa prática, porque é bem fácil confundir isso com outras coisas. Olha, isso aqui é crucial. Não se trata de fingir que a dor não existe. Isso seria só reprimir. O que se propõe aqui é algo muito mais profundo. É um treinamento de visão, um exercício para aprender a enxergar além da aparência superficial do problema. E o que seria esse treino de visão? Bom, é uma escolha consciente de trocar a lente do medo
pela lente da verdade ou do amor. É parar de ver a situação como um conflito isolado e começar a enxergar a unidade que existe por trás de tudo. Então, a grande mensagem que fica desta análise é exatamente esta: não importa o tamanho do desafio que parece estar na nossa frente, a nossa essência, a nossa verdade interior é infinitamente maior. Não somos pequenos diante dos nossos problemas. A fonte nos deixa com essa imagem. Existe em você uma força silenciosa, amorosa e lúcida, e é dela que vêm as respostas reais. As soluções que tanto buscamos não estão no barulho da mente reativa, mas nessa quietude que já mora em nós. A única questão que fica é: será que a gente está disposto a parar um pouco para escutar?